Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Everton e eu sou professor de língua inglesa e de língua portuguesa aqui da Prefeitura Municipal de Sapé. Bem, esse é o nosso primeiro encontro. Nós temos algumas coisas a tratar, a falar nesse dia sobre língua inglesa. Não saia daí, a gente está começando agora. O tema da nossa aula de hoje é bem interessante. Como eu falei, nós estaremos tratando sobre algumas peculiaridades da língua inglesa para o nosso dia a dia. Nós vamos tentar englobar algo que vá do sexto ao nono ano, já que o F2, o Fundamental 2, é o nosso público-alvo. Bem, o tema da nossa aula de hoje é 5 dicas para estudar inglês de forma eficiente. Estudar inglês é algo fascinante, é algo maravilhoso. Mas não é muito raro encontrarmos alunos que ou têm alguma dificuldade ou simplesmente não gostam do idioma. No entanto, quando a gente vai dar uma olhada na vida dessas pessoas, são pessoas que gostam de seriados, geralmente em língua inglesa, são pessoas que gostam de música, geralmente em inglês, então assim, não dá para entender, né? Queridos, o inglês é uma língua de extrema importância, de extrema relevância mundialmente. Você vai encontrar diversos países que falam o inglês, ou como língua estrangeira, ou como língua oficial, ou simplesmente como uma segunda língua. Então, estudar inglês é essencial no mundo globalizado no qual nós vivemos, né? Todos vão concordar que é muito comum mesmo, enfrentarmos situações onde a língua em si ela é necessária para resolver situações do nosso dia a dia. Estudar inglês é uma obrigação, é algo extremamente relevante, é algo extremamente importante, porque o inglês ele está entranhado na nossa vida. Tudo que nós fazemos, temos a língua inglesa, temos o contato com a língua inglesa ali sempre por perto de nós. Todos nós sabemos, estamos vivendo tempos de pandemia, tempos de isolamento social, tempos complicados onde cada um fica no seu quadrado, mas não é incomum nós encontrarmos textos, encontrarmos fontes que trazem palavras, mesmo textos escritos em língua portuguesa, que trazem palavras em inglês. Né? Por exemplo, se você encontrar o nome Covid-19, que é uma referência à doença causada pelo coronavírus, nada mais é do que Coronavirus Disease, que significa doença causada pelo coronavírus, ou doença pelo coronavírus. Sabemos que é muito importante a informação correta, né, para combatermos as fake news e podermos nos abastecermos com informações que realmente são relevantes. No final de março agora, nós fomos meio que apanhados de surpresa pela abrangência da pandemia, algo que afetou todos os continentes. Praticamente todos os países do mundo estão enfrentando em algum nível dificuldades relacionadas a essa nova doença. E outro dia eu estava lendo um artigo que falava que os mercados no mundo inteiro estavam tendo bastante dificuldade, as bolsas estavam despencando e vez ou outra havia uma interrupção nos negócios, o circuit breaker, que é uma interrupção nos negócios para que o mercado possa entender tudo o que estava acontecendo ali. Nessa época de pandemia não é incomum nós encontrarmos pessoas trabalhando em home office ou alunos estudando através do homeschooling e pessoas trabalhando através do home working. Também não é muito incomum nós vermos cidades inteiras trancafiadas com suas atividades completamente paradas no mais absoluto lockdown, não é mesmo? Então,
Para podermos entender essas palavras, nós precisamos estar ligados nesses estrangeirismos, que são palavras que vêm da língua inglesa e estão aí presentes no nosso dia a dia. Para fazer as atividades online, aqui por exemplo, né, os professores eles estão disponibilizando guidelines, que nada mais são do que documentos que orientam, são guias que orientam o nosso trabalho para que a gente possa executar as atividades. Quando a gente entrega e devolve a atividade aos professores, eles disponibilizam o feedback, que nada mais é do que o retorno. Eles vão dizer o que eles acharam do que nós fizemos aqui de atividades. São todas palavras da língua inglesa que estão presentes no nosso dia a dia, ainda mais agora, nesse momento de pandemia, não é mesmo? Voltando ao nosso tema, nós queremos, nesse momento, estar passando para vocês algumas dicas de como você melhorar nos estudos, de como você melhorar o seu potencial, o seu desenvolvimento na língua inglesa, tá ok? Então fica ligado. A primeira dica é a seguinte: organize o seu tempo. De nada adianta nós termos 24 horas por dia e não termos esse tempo organizado. Eu vou te mostrar duas imagens e eu queria que você me dissesse com qual das duas você se parece. Dá uma olhada. E aí, com qual dessas duas imagens você se identifica? Pois é, então isso tem tudo a ver com organização, organizar o nosso tempo. Estudar inglês, pessoal, é algo, como nós sabemos, importante, mas é necessário que nós tenhamos organização. Organização do tempo, primeiramente, porque temos 24 horas por dia, dormimos 8 horas, sobram aí 16 horas para podermos executar nossas atividades. Então, organize o seu tempo. Para que você inicie os seus estudos na língua inglesa, a minha dica principal, a minha dica primeira é: faça um cronograma dos seus horários, faça um cronograma dos seus estudos. Defina quantas horas por dia você vai dormir, quantas horas por dia você vai estudar, quanto tempo você vai ter livre para fazer qualquer atividade que você goste, uma brincadeira, um jogo ou qualquer outra coisa relacionada à diversão. Mas o mais importante, reserve um tempo no seu horário para estudar, para realmente se debruçar sobre os livros para aprender. Gente, aprender um outro idioma está completamente relacionado a termos contato com aquela língua. Existem basicamente 4 habilidades que nós devemos trabalhar para podermos desenvolver o aprendizado de um novo idioma, que são elas: a escrita, em inglês é writing, a leitura, reading, a escuta, listening, e a fala, speaking. Para que você se torne um bom falante da língua inglesa, uma pessoa que domine o idioma, você precisa trabalhar essas 4 habilidades. E se você não tiver organização no seu tempo, todo o planejamento não vai ficar legal. É necessário um planejamento com relação ao tempo. Então, comece inicialmente elaborando um roteiro semanal, mais ou menos como esse que eu vou colocar na tela. Vocês viram? Então, um roteiro assim, ele vai definir para vocês o que eu vou fazer na segunda-feira, o que eu vou fazer na terça, na quarta, na quinta, na sexta, qual o dia que eu vou ter para descanso. É importante você definir dentro do seu roteiro dias para que você só descanse, só relaxe, tá? Mas é importante também você dividir as disciplinas que você vai estudar. Então isso não serve só para inglês. A segunda dica que eu trago para você é: organize o seu material de estudo. É muito ruim você tá ali pronto para estudar e de repente você lembra que você esqueceu aquele livro, esqueceu aquele material, esqueceu o computador, esqueceu o tablet ou esqueceu o que você precisava para estudar. Às vezes eu gosto de falar com os meus alunos o seguinte: imagina se um médico fosse fazer uma cirurgia e de repente ele estivesse lá na mesa de operações, de repente fizesse lá o corte, abrisse o paciente para iniciar a cirurgia e tivesse esquecido, sei lá, gaze. Se tivesse esquecido algum material ali,
ele não ia ter como parar aquilo no meio da cirurgia para ir buscar esse material. Então, planejamento é tudo. A minha terceira dica relacionada ao aprendizado da língua inglesa é: estude expressões do idioma. A língua inglesa é um idioma que possui muitas gírias, né? E quando você se inteira dessas gírias, tudo fica mais fácil, né? As coisas ficam mais claras na sua mente, tudo vai ficar mais tranquilo. Porque a partir do momento em que você sabe algumas gírias, algumas frases já prontas, a sua comunicação ela vai ficar mais fluente. A partir do momento que você necessitar conversar em inglês, falar em inglês, ou mesmo escrever em inglês, pensar em inglês, você vai ficar mais rápido, porque você já vai saber aquela gíria, já vai saber aquela resposta, tudo já vai estar muito claro na sua mente. A quarta dica que eu vou te dar é: estude a gramática do idioma. E nas nossas escolas nós temos um vasto repertório de gramática. No sexto ano, geralmente somos bombardeados com um número, enfim, dos sexto e sétimos anos, temos um número muito grande de vocabulário para aprender. São muitas palavras relacionadas ao vocabulário. Com relação ao vocabulário, eu queria dizer que é muito importante que você tenha um caderno para anotar as palavras novas que você conheceu, que você aprendeu, e de vez em quando é bom voltar ali, tá? Então você aprendeu uma palavra nova, escreve no caderno a palavra em inglês e do lado coloca a tradução, né? Uma espécie de dicionário seu, uma espécie de caderninho mesmo, notebook, onde você possa trazer para ali, para aquele lugar, as palavras que você aprendeu ao longo das aulas, ao longo dos seus estudos. Em quinto e último lugar, treine a sua conversação, treine a sua fala. Como eu falei no início, né, existem 4 habilidades que nós devemos desenvolver ao estudarmos um idioma: a leitura, a escrita, a audição e a fala. Para podermos desenvolver a nossa fala, é necessário que a gente fale com alguém em inglês. Se você tiver alguém com quem conversar em inglês, muito bom. Mas se você não tiver, você pode, por exemplo, pegar uma música em inglês que você goste, pega a letra dela na internet, que não é difícil de encontrar hoje em dia, né? Dá um Google lá, procura a letra daquela música e tenta cantar do jeito que você tenta cantar, olhando para a letra, tenta fazer a leitura da letra, acompanhar o cantor com a letra. Então isso vai te ajudar muito. É um exercício simples que vai ajudar você a desenvolver mais a sua fala, a sua conversação. Aprender um novo idioma é ter contato com esse idioma. Escute muita coisa em inglês, ou veja filmes. Se você não conseguir ver sem a legenda, coloca a legenda lá embaixo. Eu sei que tem gente que não gosta porque tem que estar lendo ali, mas veja filmes mesmo com a legenda em inglês, com o áudio original. Ouça músicas em inglês, né? É tão legal ouvirmos músicas de diversos ritmos em língua inglesa. Se você tiver oportunidade, converse com falantes nativos, né? Hoje em dia temos as redes sociais que nos aproximam das pessoas, então é bem tranquilo, é bem fácil de conseguirmos algo assim. Aproveite o período que você tem de isolamento, o período que você tem agora em casa para se debruçar mais, para estudar mais, para desenvolver um pouco mais esse lado. Por fim, eu queria dizer que é maravilhoso estudarmos esse idioma. É um idioma pelo qual eu no início, quando eu era pequeno, tinha bastante dificuldade. Precisei entrar num cursinho para poder acompanhar as aulas no sexto ano, mas me apaixonei completamente pelo idioma e me tornei professor. Então assim, it's very important that you pay attention in these tips, ok? Então é isso, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas, espero que vocês ponham em prática. Eu deixei um exercíciozinho aí para você treinar. Uma das perguntas que mais os alunos me fazem é: professor, por que eu preciso aprender inglês? Por que isso vai ser importante na minha vida? Muitas vezes o aluno ele não vê, ele não enxerga
qual a ligação que o idioma tem com a vida dele. E isso é uma dificuldade, porque ele não percebe a importância daquilo ali, tá? Mas, como eu falei no início, o inglês está em tudo na nossa vida, está em várias coisas que a gente gosta, que a gente ama fazer, que a gente ama ouvir, que a gente ama falar, e também está presente na nossa língua. Eu fico por aqui, deixei um exercíciozinho para vocês treinarem e para vocês pensarem aí onde na vida de vocês o inglês tem relevância, tá certo? Então, façam o exercício e até a próxima. A gente se vê. Se cuidem!